E um dos temas que foram destacados no encontro do presidente Lula também, entre vários encontros com o premier alemão Friedrich Merz em Hannover, que a gente acompanhou há pouco, foi a produção de biocombustíveis brasileiros, com destaque sobretudo para o etanol. O presidente Lula acabou frisando que o Brasil pode fornecer alimentos e combustíveis que emitem menos carbono para a Europa e que a Alemanha vai ser um grande parceiro nesse mercado. No bloco europeu, a Alemanha, aliás, a gente destaca, inclusive, é o principal comprador de produtos agropecuários. Quem tem todos os detalhes para a gente agora aqui no CNN Prime Time é a âncora do CNN Agronews, a Isadora Camargo. Tudo bem, Isadora? Já aparece aqui no nosso telão. Não me abandonou nesse plantão. Como é que você está? Ótima noite. Bem-vinda. Boa noite, Renan. Unidos no plantão, com certeza. Boa noite para a gente falar um pouco sobre esse aspecto interessantíssimo da Alemanha, que é o agro dentro do centro das discussões. A gente estava ouvindo o Lorival, o Daniel falando sobre minerais críticos, sobre aspecto geopolítico de tudo isso, mas o agro está muito inerente e aderente ao discurso do Lula, dessa vez com o premier alemão Friedrich Merz. Primeiro, é importante destacar que a Alemanha já vem flertando com o Brasil na questão ambiental, principalmente desde a COP30, quando já teve investimentos ali no Fundo Florestal e o próprio premier já tinha sinalizado que havia um interesse muito grande de comprar biocombustíveis do Brasil. Então, o Lula surfou essa onda, aproveitou esse discurso e até falou, abre aspas, que a Europa precisa sair dessa mitologia, fecha aspas, em relacionar a produção de biocombustível com uma falta de produção de alimento. O que ele quer dizer com isso? Que se o Brasil entregasse mais biocombustível para a Europa, deixaria de produzir e fornecer alimentos para o continente europeu. Lula destacou que isso não vai acontecer porque o Brasil tem capacidade de entregar as duas frentes de negócio, principalmente agora que o Brasil está na liderança da transição energética com o biodiesel e com o etanol. Olha algumas curiosidades. O Brasil exportou para a Alemanha pela primeira vez biodiesel à base de óleo de milho, óleo técnico de milho, que é algo muito específico do grão, no ano passado, em novembro de 2025. A ideia, o volume foi pequeno, a ideia é que haja uma expansão dessas exportações. Por isso que esse encontro é importante para abrir frente e consolidar esse mercado. E por isso também Lula e a comitiva brasileira fazem coro ao acordo União Europeia-Mercosul para poder fortalecer essa relação com a Alemanha, que é a principal parceira na Europa. Além do biocombustível do diesel, Lula destacou a questão do etanol. Vamos aproveitar que nós estamos numa safra muito potente de cana-de-açúcar e o momento é sensível com a guerra. Então, o etanol, ele coloca aí o Brasil também na liderança de transição energética como um combustível que emite menos carbono, que é o combustível sustentável que Lula citou. Por outro lado, o próprio Merz e a imprensa alemã destacaram bastante essas frases de Lula, falando que a tecnologia ambiental brasileira é bastante disruptiva e é o que vai colocar na frente o comércio entre as duas regiões. Então, ponto positivo, e foi uma forma também de Lula destacar e fazer o coro ao agronegócio brasileiro, que está também sendo bem estratégico para o presidente nesse momento pré-eleição e nessa viagem tão importante como é a da Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha movimenta mais ou menos 3 bilhões de dólares para o Brasil. Então, o Brasil, em 2025, exportou, vendeu e gerou na balança comercial um pouco mais de 3 bilhões de dólares. Em contrapartida, a Alemanha vendeu quase 400 mil dólares para o Brasil. E aí você vê a comparação, da balança comercial, como o Brasil é importante para a Alemanha. E a Alemanha é o principal cliente brasileiro na Europa. Vamos lembrar também que a Alemanha é a terceira maior economia do mundo, e quais os produtos do agro que o Brasil vende para a Alemanha, além de querer muito avançar nessa fatia de biocombustíveis. Principalmente o café, o grão cru do café. A Alemanha é o principal comprador hoje do grão. Além disso, tem pimentas, melões e até tabaco. Então, é um país bastante importante para o agronegócio, que vai continuar sendo o principal parceiro na Europa para o agro brasileiro e para a pecuária também, Renan.